Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez, é uma grande alegria estar com vocês aqui na sala 57 para estudarmos as profecias da Palavra de Deus. Eu fico, assim, emocionado de ver que neste momento temos mais de 3.000 pontos. Não sabemos quantas pessoas exatamente, né? Mais de 3.000 pontos aí, pessoas amadas por Deus, interessadas em estudar a Palavra de Deus, em ter uma experiência genuína com Jesus e guiadas pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso e que Ele nos mantenha sempre nesse espírito, né, de adoração, de reavivados, né, sempre e impulsionados para a missão, porque conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que vai acontecer em breve e temos uma mensagem a dar ao mundo. Ao longo das últimas semanas, nós estivemos aqui estudando o tema Therion, as bestas do Apocalipse e a batalha final. Nós vimos no Apocalipse quem são as bestas, as identificamos como elas agem, como Satanás as tem usado como instrumento de destruição, de engano. Eu até comparei, né, uma das manhãs aí, as bestas a marionetes, né? Satanás é quem as manipula, opera, segundo a sua vontade. Analisamos de início a besta do abismo, Apocalipse 11. Nós identificamos ali a Revolução Francesa, o ateísmo oriundo dela, os movimentos que são filhotes, as ideologias que são filhotes da Revolução Francesa, portanto, filhotes da besta do abismo, como o darwinismo, o marxismo e outros ismos aí que afastam as pessoas de Deus. E não são só autores teólogos que identificam essa ligação. Eu mostrei para vocês mesmo que autores seculares, eles traçam o DNA, a origem desses movimentos atuais, aí, atuais entre aspas, né? Lá na Revolução Francesa. Não haveria, por exemplo, o marxismo não teria alcançado o sucesso que alcançou se não fosse a ocorrência da Revolução Francesa. Vimos então depois, né, as bestas do mar e da terra. Besta do mar, nós conseguimos biblicamente identificá-la com o papado, especialmente em sua fase medieval ali, de 538 a 1798, quando esse poder religioso e político teve liberdade para perseguir, prender e até matar aqueles a quem considerava hereges. Vimos também a besta da terra. Se a besta do mar emerge de um local densamente povoado, porque águas representam povos, multidões, nações e línguas, a terra é o oposto disso. Então nós temos uma besta que aparece numa região pouco povoada. E nós percebemos pelas características da segunda besta que ela é identificada como sendo os Estados Unidos da América. Uma nação que nasce como um cordeiro, promovendo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas que no fim da história vai falar como um dragão, ao apoiar a primeira besta, a besta do mar, e trazer de volta uma imagem, uma cópia dessa besta opressora. No fim da história, ambas estarão de mãos dadas, atuando contra o povo de Deus. E vimos, finalmente, no nosso último encontro, a besta ali de Apocalipse 17. Na verdade, é um símbolo duplo, né? Ali João ele separa os elementos que compunham a besta do mar. A mulher, nesse caso, a prostituta, representando uma organização religiosa com filhas, inclusive, e o dragão ali, o monstro de 7 cabeças, ali sobre o qual ela está sentada, né? Uma das cabeças, a mulher está sentada numa das cabeças. Esse monstro, então, representando um poder, uma coalizão política, né? Então, já estudamos isso, esses vídeos estão disponíveis, tanto aqui na Sala 57 quanto em meu canal no YouTube. Quem perdeu algum deles pode depois dar uma revisada, ou quem sabe até uma sugestão, maratone aí essa série, né? Coloque aí para assistir desde o 1 até o de hoje, né? E o de hoje... Não resisti, pastor. Oh, Oi, glória a pastor? Deus. Vamos maratonar essa série, pastor. Amém. Vamos maratonar. Essa vale a pena, viu, pastor? Desculpe interromper que eu não aguentei aqui. Que benção. Essa pode, né, pastor? Essa deve. Ok.
Então, hoje nós vamos ver a resposta de Deus a tudo isso. Deus não ficou calado. Deus não assistiu de braços cruzados à atuação dessas bestas devastando o mundo e a vida das pessoas. Deus, ele deu uma resposta, está dando uma resposta. E ele quer usar cada um de nós nesse processo de advertir o planeta, advertir o mundo. Por favor, tenha em mente, ao longo da exposição de hoje, que você é o instrumento, que você é o anjo que levará essa mensagem a todo mundo, ok? Vamos então a mais um preze aqui que eu preparei para vocês. Repito que depois do nosso estudo aqui ele estará disponível, eu vou deixar com o pastor Wagner, como tenho feito todas as vezes, né? Eu deixo com ele aqui o link, vocês podem usar à vontade. Isso aqui não tem restrição, não tem copyright, nada disso, é para usar mesmo. Você pode fazer aí uma reunião de pequenos grupos, ou mandar para pessoas que têm interesse, ou você mesmo revisar, né? Ter aí as citações, ter tudo aí anotadinho aqui, graças a essa apresentação, tá bem? Therion, as bestas do Apocalipse e a batalha final, você já sabe que Therion no grego quer dizer besta, o animal, né? Quando você lê na Bíblia, então, assim, a besta do mar é a Therion do mar, a besta do abismo é a Therion do abismo. E a citação que eu sempre uso aqui de Schopenhauer, né, que diz assim: quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres, será sempre sua presa. O diabo é mais esperto do que isso, né? É mais sagaz do que isso. E ele sempre aparece com artimanhas, com ideias bonitinhas, filosofias esquisitas, para afastar as pessoas de Deus. Qual é a resposta de Deus à atuação, à pregação, à obra das bestas do Apocalipse? É o que veremos hoje, mas antes, vamos recapitular um detalhe aqui. Como já faz alguns domingos que nós vimos isso, vale a pena relembrar. Relembrar que o Apocalipse ele foi escrito numa estrutura literária hebraica chamada de quiasma, que tem as extremidades parecidas e o centro contendo ali o essencial da mensagem. Então você tem no Apocalipse a introdução do livro parecida com a conclusão, né, elementos semelhantes. Você tem no ponto B ali, e ponto B1, promessas para o vencedor e o cumprimento das promessas para o vencedor. E assim vai. É bem interessante estudar nessa perspectiva, né? Não é como aqui no Ocidente, atualmente, que a gente faz começo, meio e fim, né? Geralmente uma redação é assim, né? Muitos textos da cultura, oriundos da cultura hebraica têm essa estrutura aí, ó. Começo parecido com o fim, segunda parte parecida com a penúltima, terceira parte parecida com a antepenúltima, até chegar ao centro, o âmago do quiasma. E você percebe aí que o âmago do quiasma está compreendido entre os capítulos 11 a 13, talvez 14 aí também junto, né? Ali está o miolo do Apocalipse, a parte essencial, que trata do grande conflito, que trata do povo de Deus sendo perseguido pelas bestas, que trata finalmente da vitória do Cordeiro sobre o dragão. Então, resumindo, o âmago do Apocalipse tem que ver com o grande conflito entre o bem e o mal e o desfecho dessa batalha. Ok? Então, hoje veremos. Eu quero que você se lembre, né, que Apocalipse 12, 11, nós vimos ali a besta do 10, vamos recuar um pouquinho mais. Capítulo 10, nós vemos ali o livro amargo, a experiência do desapontamento e um povo especial tendo que proclamar essa mensagem ao mundo. Ok. Capítulo 11, nós vemos a reação de Satanás ao usar uma besta ateísta para tentar conter a atuação desse povo especial do capítulo 10. Então, o capítulo 11 é a reação da besta ao capítulo 10, certo? É a perseguição, é a tentativa de anulação da mensagem que o remanescente tem que dar ao mundo. Quem é o remanescente? Lembram? Apocalipse 12, 17. Aqui está a paciência, a perseverança dos santos, os que guardam... Não, esse é 14, né? 12, 17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes, olha o remanescente aí, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, o povo remanescente que restou desse processo de perseguição ao longo da história, reavivamentos e apostasias ao longo da era do Antigo Testamento e do Novo também, esse povo remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E o capítulo 11 mostra, então, a besta do abismo tentando reagir contra esse povo, tentando barrar essa mensagem. Depois, se eu não esquecer, eu quero mencionar a introdução da lição da Escola Sabatina do próximo trimestre.
que foi escrita pelo pastor Mark Finley, e tem como tema principal as 3 mensagens angélicas. Só a introdução desta lição já vale um estudo. E eu pretendo gravar um vídeo no meu canal só sobre a introdução da lição, que realmente está muito, muito interessante. Se eu lembrar depois, der tempo, eu menciono alguma coisa aqui. Porque a introdução da lição menciona os poderes oponentes que agem contra o remanescente de Deus. Aí vem o capítulo 13, que mostra a atuação das bestas do mar e da terra. A gente termina o capítulo 13 com uma sensação de derrota. Parece que o povo de Deus perde mesmo e o diabo ele assume o controle e ele toma conta do mundo, a marca da besta é imposta e assim vai. Mas não esqueça que depois do 13 vem o 14. E o capítulo 14 já começa com o povo de Deus no céu. Ou seja, João ele faz um avanço na história, e você já sabe que o Apocalipse tem muito disso, né? Avanços e recuos. Não é um livro linear, cronologicamente falando. É preciso saber disso para entender o livro. Muitas vezes João está vendo uma coisa lá no passado e, de repente, o Espírito Santo o transporta para o futuro. Ou está no futuro e Deus o transporta para o passado. Daniel também acontece isso, né? Algumas vezes. Então, o capítulo 14, ele foi escrito, eu penso assim, o início dele, para trazer esperança. Porque, apesar das perseguições e devastações provocadas pelas bestas, chega no 14, ele olha e vê o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele os resgatados. Os 144 mil, a grande multidão, estão lá, remidos, salvos para sempre. Então é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: vai ser difícil? Haverá desafios? Sim, mas olhem para o futuro. Olhem para esse spoiler que eu dei aqui no Apocalipse e vocês terão esperança. Porque finalmente quem vence não são as bestas, é o Cordeiro. E vencem com ele os seus salvos, né? Aqueles que aceitaram o plano de Deus. Aí, de novo, João faz uma volta no tempo. Ele foi lá no futuro, viu já os salvos redimidos na glória. Aí ele volta para o passado, né? Ele volta no tempo. E do versículo 6 até o versículo 12, ele conta para os leitores qual é a mensagem que esse povo de Deus está dando antes de se encontrar com Jesus, antes da volta de Jesus. É exatamente isso que vemos então em Apocalipse 6, 14, 6 a 12. E eu quero convidá-los a ler comigo então esses versos. Eu vou ler de uma vez. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Se quiser anotar em algum caderninho ou anotações mentais, enfim, né, os detalhes que eles chamam a atenção, principalmente as chamadas intertextualidades, ou seja, as referências que João faz ao Antigo Testamento. Você já sabe, eu só vou repetir, Apocalipse é o livro mais hebraico do Novo Testamento, mais até do que Hebreus, porque João, como um bom judeu, também, né, ele faz muitas e muitas referências a palavras, frases, figuras lá do Antigo Testamento. Por isso que quanto mais você lê a Bíblia, mais fácil fica o Apocalipse e as profecias ficam fáceis também para você, porque as referências são diretas, extraídas do Antigo Testamento, né? E eu peço então que vocês prestem bem atenção nas referências, nas muitas referências que João faz aqui nesses 6 versos. Depois eu vou detalhando cada uma delas. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Eu prefiro a tradução que diz é chegada a hora do juízo, né? Porque é um evento pontual. É chegada a hora do juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro... Bom, primeiramente aqui, é bom que a gente diga que anjos não pregam o evangelho, né? Então, na verdade, aqui nós temos um elemento simbólico. E por que eu afirmo que anjos não pregam o evangelho? Porque essa missão foi dada aos seres humanos. A grande comissão diz: vão e batizem, vão, pregam o evangelho a todo mundo, ensinando, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem foi dada aos seres humanos. Quando o anjo liberta Pedro da prisão, ele diz para ele: agora vá e pregue. Ou então, quando o anjo aparece para Pedro e orienta Pedro na pregação que ele tinha que fazer para Cornélio, não foi o anjo que pregou. Ele orienta, ele ajuda, mas quem prega é o ser humano. Então, a ordem de pregar foi dada aos seres humanos, para que nós possamos participar dessa missão e alcançar os iguais a nós. Então, anjo aqui, a palavra angelos,
ela representa também mensageiro. Em alguns momentos, pregadores aqui, profetas, missionários, são chamados de angelos, ou anjos, né? Tanto que a Novo Tempo chama ali os que doam, né, para a manutenção desse ministério de anjos da esperança. São mensageiros, são pessoas que estão cumprindo a missão. Então aqui esses anjos que aparecem não são anjos literais, são anjos simbólicos que representam um povo que está pregando essa mensagem. Verso 7. Dizendo com grande voz, temam a Deus e deem glória a ele. Isso eu já li, né? Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. E nós já vimos que esse vinho representa os dogmas, as doutrinas corrompidas que são espalhados por esse poder chamado Babilônia. Não existia mais Babilônia nesse momento. Então ela também é um símbolo de confusão doutrinária, de perseguição, tudo isso aí, né? 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E é quase uma repetição do 12:17. Esses são os santos, esse é o povo de Deus. Conseguiu anotar aí os detalhes? Anotou aí no seu bloquinho, na sua memória, as informações que João traz lá do Antigo Testamento para a gente compreender melhor o assunto? Antes de destrincharmos esse tema, eu quero ler um texto aqui de Testemunhos Seletos, volume 3, para vocês. Ellen White escreveu o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Foi-lhes confiada uma obra da mais solene importância. Qual? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Agora, presta atenção nessa frase. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Isso aqui é muito sério, né, irmãos? A igreja adventista, graças a Deus, tem muitas frentes de atuação. E isso é a orientação de Deus também. Nós temos a maior agência humanitária do mundo, a ADRA. Nós temos o maior sistema educacional protestante do mundo, a educação adventista. Nós temos grandes universidades, nós temos clínicas, hospitais, 60 e poucas casas publicadoras. Tudo isso é orientação divina. Há textos inspirados para orientar cada uma dessas iniciativas. Porém, acima de tudo isso, a obra mais importante que nós temos que desempenhar é pregar as 3 mensagens angélicas. Por isso eu fiquei feliz em saber que a próxima lição da Escola Sabatina vai tratar desse assunto, para a gente compreender bem direitinho o que são as 3 mensagens angélicas e proclamarmos ao mundo, né? Inclusive, já adianto que eu gravei todos os programas, todas as semanas aqui, com o pastor Vinícius Mendes e o pastor Adenilton Tavares, lá da FADBA, gravamos Lições da Bíblia. Então, ao longo do próximo trimestre todinho, aí você vai ter um estudo mais aprofundado ali no programa Lições da Bíblia sobre esse assunto, as 3 mensagens do Apocalipse, ok? É bom que nós recordemos esse assunto, estudemos esse assunto, para entender a sua importância e proclamar ao mundo essa mensagem. Até porque ninguém mais está fazendo isso. Não há nenhuma religião que pregue as 3 mensagens angélicas. Se nós não fizermos, quem fará? Então não esqueça desse texto. Nenhuma obra há de tão grande importância ou mais importante do que proclamar essa verdade presente. Porque esse é o conceito, verdade presente. Vamos então destrinchar o assunto. Primeira mensagem angélica. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos aqui 2 coisas bem claras. Primeiro, há um anúncio do juízo, o anúncio da volta de Jesus, o anúncio da pregação do evangelho. E depois vem uma denúncia,
quando chegarmos à segunda e terceira mensagens angélicas, que denunciam Babilônia, os pecados dela. Então, primeiramente, um anúncio de graça, um anúncio de salvação, um anúncio também de juízo, e depois uma denúncia contra aqueles que, apesar de saberem do que foi anunciado, insistirem em seguir a besta. O primeiro aspecto que aparece na profecia aqui, na resposta de Deus, é exatamente a graça e a imutabilidade do evangelho. Você percebeu? Primeira coisa que o anjo, que representa um povo, diz com forte voz, voando pelo meio do céu, que representa a abrangência mundial, é o evangelho eterno. Tendo um evangelho eterno para proclamar, pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, a todos. Então, antes de falar de bestas, de novo, de juízo, de marca da besta, de perseguição, a primeira coisa que o anjo fala é da graça de Cristo. A salvação está disponível. Quando você analisa o capítulo 15, você vê que ele começa a falar das pragas. Aí a porta da graça se fecha. Então, o capítulo 14, ele acontece antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, ainda existia oportunidade de salvação. O evangelho eterno ainda estava disponível e a salvação estava disponível. Depois a porta da graça se fecha. Então Deus não deixará ninguém sem ser avisado. Ele usará esse movimento para anunciar que a graça ainda está disponível. Então, a primeira coisa que temos que falar sempre às pessoas é sobre Jesus. É sobre a salvação em Cristo. É sobre a justificação pela fé. O restante vem depois, né? Porque não adianta a pessoa conhecer profecias, saber tudo o que vai acontecer, saber de memória os eventos proféticos, as cronologias, e estar perdida. Pense bem. E não ter Jesus na vida. Então, a primeira coisa, a primeiríssima de tudo, né, que aparece aqui nessa mensagem é o Evangelho Eterno. Quando falamos em Evangelho Eterno, lembramos de Gálatas capítulo 1:8, que diz assim, Paulo, né? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja maldito, seja anátema. Por que Paulo diz isso com palavras tão fortes? Porque o evangelho, ele é imutável. Ai de quem mudar a palavra de Deus, quem manipular a palavra de Deus, quem quiser cancelar a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus e apresentar evangelhos estranhos, mensagens que não são bíblicas. Aqui está uma advertência pesada contra esses, né? Mesmo que viesse um anjo pregando um evangelho diferente daquele que está na palavra, você não deve acreditar. Você deve considerá-lo maldito. Então, a advertência é bem séria aqui, né? Então, a mensagem dos 3 anjos começa com o evangelho. Ele não pode ser adulterado, por quê? Porque a salvação depende de conhecê-lo, de ter Jesus na sua vida e entender o que ele fez por você na cruz do Calvário. Aí nós temos a abrangência mundial, voando pelo meio do céu. Nós temos o temor a Deus, que não é necessariamente ter medo de Deus, mas é aquele respeito, aquela reverência para com o grande Criador, para com o Deus Todo-Poderoso. Então a mensagem convida a humanidade a adorar a Deus e a temê-lo, a respeitá-lo. Hoje há um grande desrespeito para com as coisas de Deus. Há pessoas que respeitam mais talvez um juiz terreno, uma autoridade política, do que o Criador do universo. Chamam alguns Deus de o cara lá de cima. Isso é triste, né? E essa mensagem convida a humanidade a respeitar esse Deus. Mas que Deus? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não é um Deus qualquer, é o Deus criador do universo. E há também aqui o anúncio do início do juízo. Nós já estudamos isso de passagem em algum momento, né? Sobre as 2.300 tardes e manhãs, 1844 e o início do juízo no Santuário Celestial. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, né, estude, por favor. Em meu canal no YouTube tem alguns vídeos que tratam desse assunto do juízo de Deus, que se compõe de 3 fases, né? Você sabe disso. A fase pré-advento, é óbvio, porque quando Jesus vem, ele vem dar o galardão, a recompensa, e se vem dar a recompensa, é porque as pessoas já foram julgadas. O povo de Deus é julgado, então, no juízo pré-advento. Depois tem o juízo de comprovação, durante o milênio, em que o caso dos ímpios que se perderam é escrutinado, é analisado e Deus é vindicado diante de todos, porque eles perceberão que ele foi justo. E a terceira fase, após o milênio, que é a fase executiva, quando a sentença será dada. Os ímpios, Satanás, seus anjos, serão lançados no lago de fogo e ali ocorre a segunda morte, a morte da qual não se volta mais, eternamente perdidos, né? Temos também aqui
uma menção ao memorial da criação, porque João ele tira uma frase exatamente como está escrita em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Ele diz: adore aquele que fez o céu, a terra, o mar. Então, essa frase aí, ela vem de lá. João, ele importa, ele copia e cola, né, de Êxodo 20, verso 11, que tem que ver com o sábado. Então, a mensagem do sábado está aqui entranhada nas 3 mensagens angélicas. Tem que ser dada ao mundo também. E o criacionismo, né? O criacionismo, ele nasce, como veremos, né, com esse povo, o povo adventista, pelo menos é o povo que mais dá ênfase a esse assunto, né? Porque está no miolo aqui da primeira mensagem angélica. O Deus Criador, aquele que fez, em oposição a ideias darwinistas, marxistas, materialistas, que rejeitam o Criador. E, finalmente, na primeira mensagem, nós temos também uma referência ao dilúvio, quando menciona as fontes das águas. Você percebeu isso? Fontes das águas são aquelas fontes, janelas que se abriram, né, no céu, e as fontes do abismo, para que a água enchesse a terra e o juízo de Deus fosse executado. Vamos ver agora aqui detalhezinhos sobre isso. Com respeito ao juízo, vamos lembrar aqui apenas de passagem, rapidamente, algumas coisas, né, como o despertamento milerita, o adventista, ocorrido especialmente nos Estados Unidos, mas também na Europa e, inclusive, aqui na América do Sul. Um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza, no século XIX também, ele publica um livro com o título de A Vinda do Messias em Glória e Majestade, com ideias muito parecidas com as de Miller. Tanto que esse padre foi silenciado pelas autoridades romanas por causa desse livro. Então você vê que Deus estava iluminando a mente de várias pessoas para estudar as profecias de Daniel, especialmente, porque agora finalmente era o tempo de entender essas profecias que até então estavam seladas. O movimento foi tão forte, especialmente nos Estados Unidos, que, para vocês terem uma ideia, naquela época a população norte-americana era de apenas 17 milhões de habitantes. Acontece que eles chegaram a pregar para mais de 1 milhão de pessoas, os mileritas. Então, a abrangência foi forte, foi grande, né? Houve um grande despertamento na América, seguido de um grande desapontamento, como você sabe, né? É aquilo que estava profetizado em Apocalipse 10. O livro, ao ser comido por João, foi doce na boca. Proclamar a volta de Jesus foi algo muito doce, maravilhoso, mas depois, quando passou a data, que eles haviam compreendido equivocadamente, né, o evento em si, o amargor chegou, né, o desapontamento, né? Mas foi com esse povo desapontado que Deus trouxe ao mundo uma igreja, né? Organizou uma igreja. A quem que Jesus explicou primeiramente o que aconteceu, o que tinha acontecido em 22 de outubro de 1844? Você lembra da história? Rainer Edson, um fazendeiro cristão, fiel seguidor de Jesus, um milerita também. Ele estava caminhando no dia 23 de outubro, o dia seguinte ao desapontamento. Aí está um celeiro que fica na fazenda dele, né, a réplica do celeiro original. Essa fazenda é um museu que pertence à igreja hoje. Ele estava caminhando por um milharal no dia seguinte ao desapontamento e lá ele teve um insight, um entendimento dado por Deus a respeito do que havia acontecido no dia anterior. E ele viu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E então a ficha caiu, como dizemos. Não era a volta de Jesus, era o início de uma nova fase no ministério celestial de Jesus no santuário do céu. E tudo se fez claro para ele. Ele é chamado, né, do Cleopas do milharal. Assim como Cleopas e seu amigo lá que caminhavam para Emaús tiveram a compreensão das profecias quando Jesus apareceu para eles e lhes explicou as profecias que falavam sobre ele mesmo, Jesus, o Rainer Edson, no meio de um milharal, teve essa compreensão também. Por isso ele é chamado de Cleopas do milharal. E aí ele começa a falar para os grupos de mileritas que estavam chorando, clamando a Deus por entendimento. Ele corre para lá, começa a explicar o que tinha entendido, e essa igreja nasce aí dessa compreensão do que aconteceu no Santuário Celestial. É algo maravilhoso, uma história que vale a pena ser sempre rememorada, para nós entendermos nossa identidade, nossas origens, e não pensarmos que somos um movimento a mais no mundo. Não precisava trazer uma nova igreja à existência, porque já existem boas igrejas por aí. Deus traz um movimento profético, com uma missão específica diante desse planeta. A questão do desapontamento não deve nos deixar tristes, ou contrariados, ou preocupados. Mas a minha igreja nasceu de um desapontamento.
Não se esqueça de que o cristianismo também nasce de um desapontamento. Lá no ano 31, multidões seguiam Jesus por causa do pão, por causa dos peixes que ele dava de graça, por causa das curas, benefícios materiais. Mas quando Jesus é preso e sentenciado à morte, a pior das mortes, a mais humilhante delas, a cruz, cadê as multidões? Para onde foram as multidões? A imensa maioria abandonou Jesus. Alguns daqueles estavam até passando pela cruz e escarnecendo de Jesus. Que Messias é esse que morre? Não era para ele ser o rei de Israel, o libertador político? Olha como eles tinham uma compreensão equivocada de Jesus, como muitos hoje também têm. Acham que Jesus é apenas um revolucionário, quando ele é o salvador do mundo. É o Deus encarnado. Então, ali no ano 31, um punhadinho de discípulos, trancados numa casa, com medo dos judeus, clamou a Deus por compreensão. Estavam lá chorando, orando, pedindo a Deus que explicasse o que tinha acontecido. E Jesus aparece para eles e explica. E eles se regozijam. E depois de batizados com o Espírito Santo no Pentecostes, eles saem com poder. Acabou o medo, acabou o receio. Eles se enchem de coragem e saem para pregar ao mundo a mensagem de que Cristo estava vivo. Cristo é o Senhor. Então, tanto o cristianismo quanto o adventismo nascem de um desapontamento, que acaba sendo usado por Deus. Deus não causou isso. A causa dos dois desapontamentos foi a incompreensão dessas pessoas com relação às profecias. Haviam idealizado um assunto, né? No caso dos cristãos ali, primitivos, idealizaram o Messias, um falso Messias na cabeça deles. E no caso dos mileritas, tinham achado que era a volta de Jesus para estabelecer o reino naquele tempo. Então, uma incompreensão do evento, mas a data correta, né? Tanto no ano 31, porque estava profetizado em Daniel capítulo 9, quanto no ano 1844, porque também estava profetizado no mesmo capítulo, Daniel 9. Dois desapontamentos com base na mesma passagem, no mesmo texto bíblico, Daniel 9. Mas com esse pequeno povo, Deus, então, origina um movimento. O cristianismo, no ano 31 para frente, e o adventismo, no ano 1844 para frente. Isso Deus usa como uma espécie de peneira, né? É uma decepção que provou a fé dos genuínos cristãos. O diabo, sabendo de tudo isso, obviamente, porque ele conhece muito bem as profecias, o diabo sabia que Deus estava planejando, né? Porque suscitar um movimento poderoso para proclamar as 3 mensagens angélicas, porque o diabo conhece as profecias, ele faz o seu espetáculo paralelo. Ele tenta abafar, neutralizar o movimento nascente adventista do 7º dia. E eu vou mostrar aqui coisas que estão também na introdução da lição da Escola Sabatina do próximo trimestre, que são algumas ideologias, algumas iniciativas usadas pelo inimigo para tentar bloquear a mensagem dos 3 anjos. Então aqui você vê a capa original do livro Origem das Espécies, por seleção natural, né, em que Darwin propõe uma nova compreensão sobre a vida. Primeiro que a vida, segundo ele, segundo os darwinistas, ela se origina sem a necessidade de um Deus criador, né? Ela aparece. Tudo é uma questão de seleção natural, de mutações aleatórias, não há um design inteligente, não há uma intencionalidade criativa de um Deus todo-poderoso. Acontece, e isso é muito curioso, que embora o livro de Darwin tenha sido publicado em 1859, ele começou a ser rascunhado, olha que interessante, em 1844. O próprio Darwin escreve isso na introdução do seu livro, dizendo que, após 5 anos de trabalho, eu me permiti especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até as converter num esboço de conclusões que então me pareciam prováveis. E depois o livro vai ser publicado. E vai ser, sem dúvida nenhuma, uma bomba no meio científico, acadêmico, trazendo a ideia de que a vida ela surge por acaso. As 3 mensagens angélicas, a primeira delas aponta claramente para aquele que fez. Ela é criacionista em sua essência, mas o darwinismo vai contra isso. E, infelizmente, ele ganha terreno nas escolas, nas universidades, na mídia, e hoje é a visão preponderante nesses meios, né? A visão darwinista, evolucionista. Olha o espetáculo paralelo aí, né? Outro movimento que surge na mesma época, na verdade, precisamente em março de 1848,
é o moderno espiritismo, ou espiritualismo, para ser mais amplo, né? Essa aí é a casa que tem dentro as ruínas da residência da família Fox. E ao citar esse nome, você deve ter se lembrado de alguma coisa, né? As irmãs Fox batiam na parede da casa e, na compreensão deles, os espíritos respondiam com batidas também, quase um código Morse, digamos assim, né? Só que nós sabemos que os mortos não se comunicam com os vivos, que os mortos nada sabem do mundo dos vivos. Eclesiastes 9 deixa isso muito claro, Salmo 146 e tantos outros textos bíblicos. Os mortos nada sabem, não participam do nosso mundo, do mundo dos vivos. Então aqui eram demônios se comunicando com aquelas meninas. E o evento, esse fenômeno foi tão marcante que os próprios espíritas, veja aí na placa, consideram esse memorial em Hydelsville, lá no estado de Nova York, como sendo ali, ó, birthplace of the religion of modern spiritualism, ou seja, é o local de nascimento da religião do moderno espiritualismo, 1848. Quer saber mais? Esse local aí fica a cerca de 8, 10 quilômetros só da fazenda de Hiram Edson. Então o inimigo, ele tentou criar uma cortina de fumaça para ofuscar a mensagem dos 3 anjos, né? Além disso, assim, eu quero convidar vocês, como tarefa de casa, a assistirem depois em meu canal ao vídeo Contrafação. Coloca no buscador do meu canal ali, Michelson Borges, coloca a palavra contrafação, você vai encontrar esse vídeo aqui. Alguns meses atrás, eu estive lá na igreja do pastor Eleazar Domini, meu grande amigo, que atualmente é pastor em 2 igrejas lá nos Estados Unidos, e nós aproveitamos, eu pregava à noite, fiz uma semana de oração, de pregações, e aproveitamos os dias para gravar vídeos, documentários desses locais aí significativos para a história do Adventismo. Então nós estivemos ali em Hydelsville, gravamos um vídeo sobre a mortalidade da alma bem em frente àquele memorial ali do espiritualismo. Estivemos numa sede, num centro de divulgação do mormonismo, que fica lá em Palmyra. Gente, é mais ou menos 10 quilômetros também da fazenda de Hiram Edson. Tudo num raio muito próximo ali, tá? E ali está um monumento ao pretenso profeta Joseph Smith. Apareceram muitos falsos profetas nesse tempo aí. Qual era a ideia de Satanás? Que quando se falasse em Ellen White, todo mundo pensasse, é mais uma daqueles profetas malucos ali daquela região onde surgiram tantos movimentos estranhos. A cortina de fumaça. E não muito longe dali também fica uma antiga igreja metodista, hoje um museu, dedicado ao feminismo, ao movimento feminista, que também tem como uma de suas ideias assim básicas, é só você ler as autoras feministas de primeira onda, a negação da inspiração da Bíblia, especialmente os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3. Essas teologias chamadas identitárias ou contextuais, via de regra, negam a inspiração da criação, do relato da criação. E quando você nega a inspiração, a historicidade, a factualidade de Gênesis 1, 2 e 3, você nega também a criação do homem e da mulher, a criação do casamento, o sábado como memorial da criação, e você nega a queda moral de nossos primeiros pais. Ou seja, você derruba os pilares importantes da fé cristã. Para o diabo basta isso. Já que ele não conseguiu queimar a Bíblia, destruí-la, nem matando os seus tradutores, hoje a Bíblia é o livro mais traduzido e publicado no mundo, ele tenta então fazer com que as pessoas não creiam na mensagem bíblica, ou pelo menos não creiam nos primeiros capítulos de Gênesis. Já está bom demais para ele. Porque se o relato do pecado, da queda, não foi como está ali, se é só um mito, Jesus veio fazer o que mesmo aqui na Terra? Veio nos libertar de um pecado que não existiu? De um mito? Ele passa a ser visto como um revolucionário político mesmo. Jesus é esvaziado de seu sentido salvífico, né, de redentor. Se o casamento heteromonogâmico, normativo, porque Deus criou assim lá em Gênesis, está naquele bloco mitológico, o casamento então pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a união de 3, 4, 5 pessoas, pode ser a união de pessoas do mesmo sexo, enfim. Por mais que nós respeitemos a decisão de cada um dá conta de suas vidas, né, de sua vida, nós não podemos aceitar que a palavra casamento seja redefinida segundo a ótica, segundo a compreensão das pessoas que defendem essas ideias.
para nós que somos criacionistas bíblicos, o casamento tem uma definição muito clara. É a união entre um homem e uma mulher, abençoados por Deus, para se complementarem e ser uma só carne. Mas se você derruba a crença nesses primeiros capítulos de Gênesis, você passa então a abrir brechas para dogmas, ideias, ideologias totalmente contrárias àquilo que Deus revelou e tornou normativo na Bíblia Sagrada. Assista a esse vídeo, por favor, você vai ter uma noção mais aprofundada disso que eu estou falando aqui, tá bem? 1848 também é publicada uma obra que, junto com outras, né, vai dar no marxismo, né, o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Aliás, Marx conhece Engels exatamente em 1844. Eu já começo, irmãos, a pensar que não é tudo coincidência, viu? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para ser mera coincidência, né? E levando em conta que todas essas ideologias, elas vão competir, vão tentar refutar a nossa compreensão bíblica criacionista das 3 mensagens angélicas. Note bem. Lembrando também da inter-relação que há entre esses movimentos. Aqui nós temos a capa original do Capital, de Karl Marx. E ele dedica o livro, olha que interessante, numa nota introdutória da 2ª edição desse livro, Capital, Karl Marx escreveu o seguinte: a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Que coisa incrível! Marx dedica esse livro a Darwin. E ele chega a dizer que no livro Origem das Espécies é encontrada a base filosófica de sua teoria marxista. Não é incrível perceber essas relações que há entre esses movimentos? Eu vejo uma orquestração por trás disso. Não estou preocupado aqui, irmãos, com aspectos políticos, ideológicos. A minha análise é teológica. Então, por favor, entendam isso, né? Deixo isso para outros analistas, para outro momento. A minha análise aqui é escatológica, teológica, e eu vejo, sim, elementos escatológicos no surgimento desses movimentos aqui. Aliás, não sou só eu que vejo, não, tá? Tem autores seculares que veem a mesma coisa. Eu acho que eu já citei esse aqui em algum estudo anterior. O Cleo Skousen, ex-agente da CIA ou do FBI, não lembro agora. Enfim, mas era da polícia secreta aí americana. O Cleo Skousen, lá para os anos 1960, se não me engano, ele fez uma análise profunda do que é o comunismo, para expor isso para os norte-americanos saberem do que se tratava. Porque o comunismo estava entrando nos Estados Unidos fortemente, especialmente pela chamada Escola de Frankfurt. E o povo lá, inocente, sem saber o que era isso. Então, o Skousen faz um estudo, publica esse livro, Comunista Exposto, que é um livro muito interessante, Desvendando o Comunismo e Restaurando a Liberdade. Olha só essa citação aqui da página 54, que ele diz: Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Sim, o marxismo, em essência, é ateu. E note aqui as ideias que são tão darwinistas, né? Não é necessário um criador, um planejador, uma força governante no universo. A matéria é autodinâmica, ela aparece e evolui por si só. Então, o marxismo e o darwinismo, o evolucionismo, têm muita coisa em comum, né? E, repito, autores seculares percebem essa interconexão. Outro aqui bem interessante do livro O Ateísmo Moderno é um filósofo católico que escreve o seguinte nas páginas 23 e 24. Seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Olha que incrível. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Se autores seculares veem isso, se um teólogo e filósofo católico vê isso, por que muitos adventistas tentam negar esse fato? Que o marxismo é mais do que apenas uma teoria filosófica. Ele também tem aspectos e um viés religioso.
Na verdade, era a ideia de substituir o verdadeiro Messias por uma crença messiânica num reino utópico que nunca chegaria. De que uma revolução proletária traria um reino de Deus, não de Deus, porque eles nem criam nisso, mas um reino de paz, de harmonia sobre a terra. Não mais Estado, não mais religião. Né? Tem até aquela música do John Lennon, né? Imagine. Imagine um mundo sem religião, um mundo sem isso, sem aquilo. Quer dizer, uma negação da mensagem bíblica que deixa claro que o reino de Deus virá. Veja Daniel capítulo 2, a pedra. A pedra vem do céu, sem mãos humanas, sem interferência de mãos humanas, e isso é claro quando Jesus repete dizendo assim, o meu reino não era este mundo. Ou seja, a única forma de haver a redenção da terra é pela intervenção de Deus, não por uma revolução social, não por esforços humanos que não levam a nada. Nós podemos apenas amenizar problemas, podemos apenas conter certos danos, mas a transformação total do mundo e da humanidade acontecem por conversão e por recriação. E nós somos criacionistas e, portanto, cremos que Deus vai recriar o planeta, ok? Então, não deixe de perceber que darwinismo, marxismo, espiritualismo, claro, evidentemente, eles têm, sim, uma conotação também religiosa, ok? O que mais podemos analisar ainda na primeira mensagem? A questão da criação, né? E adore aquele que fez. Repito, a primeira mensagem é profundamente criacionista. E vários pesquisadores não adventistas, né, rastreiam o criacionismo e o ligam diretamente ao adventismo. Como é o caso aqui do Ronald Numbers, no livro Os Criacionistas. Ele diz o seguinte, que o criacionismo se espalhou rapidamente durante o século XX, desde seu humilde começo com quem? Nos escritos de Ellen White. Interessante, esse autor aqui acadêmico, ele atribui aos escritos de Ellen White o início do moderno criacionismo, né? Do criacionismo que nós conhecemos hoje. Mark Noll também afirma que o criacionismo moderno emergiu dos esforços dos adventistas do sétimo dia. Interessante, hein? Esse aqui é o livro de um estudioso brasileiro, Eduardo Cruz. Ele é católico, também é físico, tanto que o livro é publicado pela editora Paulus, uma editora católica, Teologia e Ciências Naturais. Tem um capítulo que trata do criacionismo. E olha o que ele diz aqui, o livro diz nesse capítulo, página 239. O criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica. Ao contrário, trata-se de um fenômeno moderno ligado primariamente a quem? Aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano, diz ele, né? Então, um autor estudioso católico brasileiro ligando o criacionismo ao adventismo também. Ele diz mais, e acho que ele sabe até mais do que muitos adventistas da nossa história. Olha que interessante. A história do criacionismo no Brasil, ele pesquisou isso, o autor desse capítulo. A história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919 por quem? Guilherme Stein Jr., o primeiro batizado adventista no Brasil, no Rio Piracicaba, em 1895. Então, a primeira obra criacionista publicada no Brasil foi por Guilherme Stein Jr., em 1919. Ele foi o primeiro adventista brasileiro, na verdade, foi o primeiro adventista brasileiro batizado no Brasil, né? O primeiro adventista convertido no Brasil foi outro Guilherme Bels, lá em Gaspar Alto. Muito bem. Olha só o que mais é dito aqui nas páginas 241 e 242. Uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi, e ainda é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enfatizando a leitura literal da Bíblia, base para sua afirmação de que o sábado seria o verdadeiro dia de repouso ordenado por Deus, Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. Sim, nós cremos na literalidade da Bíblia, e por isso cremos que realmente Deus é o Criador, que o sábado é o memorial da criação, e cremos, sim, que a vida foi criada na Terra há cerca de 6.000 anos, em 6 dias literais de 24 horas. Por isso, o sábado é o memorial da criação, que foi a culminação da semana, o sétimo dia. Muito bem, ele fez uma pesquisa bem feita, ele foi preciso, e ele mostra que nós
a nossa igreja, o nosso movimento, ele é o maior defensor do criacionismo no mundo e não pode perder essa bandeira. Temos que prosseguir levando avante isso. E o dilúvio? O que dizer disso? Gente, eu fiz um exercício aqui e eu quero convidá-los a fazer a mesma coisa em algum momento. O Apocalipse, ele faz aqui, as 3 mensagens angélicas fazem referências diretas ou indiretas a 3 juízos prévios: ao dilúvio, à Torre de Babel, já veremos isso, e a Sodoma e Gomorra, também já veremos isso. O que eu fiz, então, como um exercício, assim, um estudo? Eu peguei o livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, e li, na sequência ali, né, li um após o outro, o capítulo que trata do dilúvio, o capítulo que trata sobre a Torre de Babel e o capítulo que trata sobre a Sodoma e Gomorra. É impressionante perceber os padrões de comportamento, de pecado, de arrogância contidos nesses 3 eventos, nesses 3 juízos de Deus. Deus tem algum recado forte para nós aqui, irmãos. É Deus nos convidando a estudar a história passada, os juízos do passado, para não cairmos no erro de cometer os mesmos pecados, né? E incorrer no último juízo, que vai ser a destruição desse planeta. Então é como Deus dizer assim, olha, já aconteceu, já há exemplos bíblicos do que aconteceu por causa do pecado. Vocês não precisam errar, vocês não precisam cair. Então faremos isso agora. No que diz respeito ao dilúvio, o que Ellen White escreveu? Note especialmente os trechos que eu grifei em amarelo aqui nesse texto. Patriarcas e Profetas, página 91. É uma lei do espírito humano que pelo contemplar somos transformados. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se não é pela fé elevado a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem estará constantemente a submergir mais e mais. Deus dera ao homem os seus mandamentos como regra da vida, mas sua lei era transgredida. Primeiro pecado dos antediluvianos, a transgressão aberta da lei de Deus. E todos os pecados imagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era franca e ousada. A justiça pisada no pó. Portanto, injustiças de todo tipo eram praticadas pelos antediluvianos. E os clamores dos opressores chegavam até o céu. Oprimiam os pobres, os mais fracos. A poligamia, olha aí, o ataque ao casamento verdadeiro bíblico, né? Já estava acontecendo. A poligamia foi inventada por um filho de Caim, né? Lameque. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio, lá em Gênesis capítulos 1 e 2. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Olha aí, ordem, norma. Então, o casamento entre um homem e uma mulher é normativo na Bíblia. Mas, depois da queda, os homens preferiram seguir seus próprios desejos pecaminosos. Sabe-se lá o que mais eles praticavam ali antes do dilúvio. E, como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Olha que interessante. Casamento bíblico foi desconsiderado, tratado como sem valor. E a propriedade privada também, olha, naquele tempo já, né, era desrespeitada, porque eles se interessavam por alguma casa, algum terreno, e lá e roubavam mesmo, tomavam do outro pela força. Então, o casamento e a propriedade desrespeitados. Então foi assim, né? Durante mais de um século, Noé pregando e pregando. Pregando na arca os pregos, vamos imaginar assim, né? Talvez fossem em caixas, né? Mas enfim, pregando ali os pregos e pregando a mensagem de arrependimento, anunciando o juízo vindouro. E o povo, a imensa maioria, debochando, escarnecendo. Isso não acontece ainda hoje, irmãos? Lamentavelmente, até em nosso meio, quando você fala em decreto dominical, em perseguição, sacudidura, há pessoas que se dizem cristãs que debocham dos mensageiros. Ah, seu sensacionalista, seu fanático, fundamentalista. Não que não existam sensacionalistas baratos por aí. Infelizmente há muitos. E por causa desses, aqueles que são sérios muitas vezes pagam um preço. Mas
há pregadores como Noé que tinham uma mensagem real, que tem uma verdade presente para ser proclamada. No tempo do dilúvio, era o dilúvio. Hoje, as três mensagens angélicas. Há pessoas que debocham de você quando você se declara um criacionista. Há pessoas que debocham de você quando você tenta falar sobre as bestas do Apocalipse, a marca da besta. Mas se os que nos antecederam também foram criticados, cancelados, escarnecidos, o que esperar também desse tempo? Vamos avançar com coragem, mesmo diante do escárnio. Evidências do dilúvio global. Será que isso aconteceu mesmo, para que nós possamos tomar como uma advertência de Deus? Eu tenho vários vídeos sobre isso, tenho livros publicados sobre isso, por exemplo, História da Vida, da CPB, tem um capítulo só sobre dilúvio. No livro Por que Creio também falo disso. No livro Terra de Gigantes, sobre dinossauros, também falo disso. Rapidamente aqui, algumas evidências. Mais ou menos metade dos sedimentos continentais é de origem marinha. Pronto, aqui já começa uma evidência tremenda, né? Por que mais da metade dos sedimentos continentais, onde há terras e desertos, tem origem marinha? Eu estive pesquisando com um grupo de criacionistas alguns anos atrás, lá em Araripe, no Ceará, uma região que fica a 500 quilômetros no continente adentro, longe do mar. E ali a gente encontra fósseis de conchas de peixes marinhos, crustáceos. Como explicar isso? Inclusive em grandes montanhas, como o Ararat, lá o Everest, eles já encontraram fósseis de animais marinhos. Isso quer dizer que em algum momento a Terra foi, de fato, inundada. Nós temos ausência de erosão entre estratos geológicos. Se essas camadas geológicas que você vê no Grand Canyon tivessem sido expostas às intempéries por longos e longos milhões de anos, sofrendo a ação da chuva, dos terremotos, dos ventos, elas deveriam ser todas irregulares. Mas, curiosamente, elas são plano-paralelas, o que indica uma deposição de sedimentos absurda e rápida. Por isso, a não evidência de erosão entre as camadas, entre os estratos. Isso é tema para geólogos analisarem e perceberem que não é o riozinho Colorado o responsável por essa destruição toda aí. Com certeza foi algo muito, muito maior. Nós temos as sequoias também, as árvores, né, longevas. Curiosamente, as sequoias, e tem um programa do Origens, da Novo Tempo, que trata só desse assunto aí. Você coloca lá, Origens, sequoias. Você vai encontrar esse programa. As sequoias são árvores que poderiam durar milhões de anos. Claro, se não fossem atingidas por um raio, ou cortadas por um lenhador, ou talvez vítimas de uma praga ou coisa parecida. Mas elas poderiam durar milhões de anos. E, no entanto, não há sequoias mais antigas do que 4.000 e poucos anos. Como explicar esse fenômeno de árvores que podiam ter muitos milhares e milhões de anos até, tendo apenas 4.000 e poucos anos? Se nós pensarmos bem, 4.000 e poucos anos nos levam à época do dilúvio. E dá para imaginar o cenário. As árvores foram todas arrancadas na catástrofe do dilúvio e depois foram replantadas naturalmente ou até por Noé e sua família, as sementes que levaram para a arca. Então, as sequoias que existem no mundo hoje são todas pós-diluvianas. É difícil explicar esse assunto de outra forma. Quando eles fazem medição dos anéis de crescimento, né, dendrocronologia, eles percebem que elas não passam de 4.000 e poucos anos. É um fenômeno estranho, se você não tiver uma mentalidade criacionista. A existência do carvão, não vou me demorar aqui, mas é uma boa evidência do dilúvio. Fósseis marinhos, inclusive em montanhas, como eu disse, e mais de 200 relatos em culturas distintas no planeta trazem um resquício histórico de dilúvio. Entre os gregos, entre os babilônios tinha também, entre índios isolados nas florestas, há muitas culturas orais ou escritas mesmo que trazem a ideia de que o mundo já foi inundado e uma família foi salva num barco grande. Os detalhes variam, tipo telefone sem fio, sabe aquela brincadeira? Mas o âmago da história é uma grande inundação, uma família salva em um barco. Como explicar que culturas tão separadas no tempo, no espaço, a maioria nem se conheceu, trazem nas suas histórias o relato do dilúvio? Isso é uma grande evidência de que aconteceu realmente uma tremenda inundação do planeta que destruiu a fauna e a flora daquele tempo. Ok, então aconteceu e nós temos que pensar assim, se aconteceu e se Jesus conecta o dilúvio com a sua segunda vinda, ele serve de exemplo para nós, de advertência para nós. Prestem atenção no que já aconteceu.
A segunda mensagem angélica é uma denúncia. Caiu Babilônia. Quando fala em Babilônia, a gente já traz à mente o quê? A Torre de Babel, né? Ali tem a ideia de confusão, descrença, apostasia, ou Babilu, que era o portal dos deuses pagãos da Babilônia. Então, isso representa um movimento religioso grande. Babilônia tem suas filhas, como já vimos, e que oferecem o vinho da prostituição, que são seus dogmas, suas ideologias, que promovem embriaguez mental e espiritual. As pessoas estão entorpecidas pelo vinho de Babilônia. O que Ellen White escreveu sobre Babel, a Torre de Babel? Vou ler aqui um trecho, percebam os padrões de comportamento. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Sempre o problema é descrer na palavra de Deus. Foi no passado e é até hoje. Eles não mais criam que Deus tinha agido com um juízo. Muitos deles negavam a existência de Deus. Olha aí o ateísmo aberto. E atribuíam o dilúvio a causas naturais, como muitos farão também quando começarem a ver as pragas, os eventos finais, né? A destruição do planeta aí por mudanças climáticas, quando Ellen White diz que o diabo estudou os laboratórios da natureza e está empregando seu poder. Nós veremos cada vez mais destruições, aspas, climáticas, mas atribuídas ao ser humano e não às causas reais, né, disso aí. O ser humano tem seu papel, óbvio, mas não é o mais importante nisso tudo. Outros criam em um ser supremo que fora ele que destruíra o mundo antidiluviano. E seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Rebelião contra Deus, veja só. Um objetivo que tinham na construção da Torre de Babel era garantir a sua segurança em caso de outro dilúvio. Deus falou claramente, não mais haveria destruição pelo dilúvio, mas eles duvidaram e tentaram fazer a parte deles. Vamos fazer uma torre bem alta para escapar de um futuro dilúvio. E como pudessem subir à região das nuvens, olha como eles eram engenheiros, né? Esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo o empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram. Sempre orgulho, arrogância na base do pecado, né? E desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Aí estão as características, né, da rebelião de Babel, muito parecidas com a rebelião dos antediluvianos, você percebeu? Mas, no professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia, sempre assim, né? E edificam um credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis, as suas torres falsas, né? E apontam para a sua torre como um caminho para subir ao céu. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, pode pecar à vontade, não tem problema, que a salvação pode ser conseguida sem obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma de Deus, esta os levaria à unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre a sua santa palavra, haverá divisões e dissensão. Exatamente o que estamos vendo hoje. Pessoas que adotam filosofias humanas em lugar da palavra de Deus, causando dissensão entre o povo de Deus, causando rupturas. É tudo o que o diabo quer, enfraquecer o movimento que tem que anunciar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Olha que interessante, nós temos evidências também de que a Torre de Babel foi um evento histórico, não é uma lenda hebraica. Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, bastante conhecido por todos aqui, com certeza, apresentador do programa Origens, ele deu uma entrevista em 2011 à revista Isto É. E ele disse o seguinte: quando um povoado fundava novas civilizações, erguiam uma torre. Erguer uma torre era um procedimento padrão. Além de funções religiosas, a construção servia para quê? Para que se escapasse de novas inundações. Olha que interessante. Exatamente o que é dito sobre os construtores da Torre de Babel. E aí, num tablete de argila, com escrita cuneiforme, datado de 2500 a.C., e encontrado no Iraque, traduzido em 1872, está aí a foto ao lado, existe o seguinte texto nesse tablete: seu coração se tornou mau,
Babilônia submeteu os pequenos e os grandes. Ele, uma divindade, confundiu seus idiomas, o seu lugar forte, que por muitos dias eles edificaram, numa só noite ele trouxe abaixo. Gente, o que é isso aqui? Uma evidência fora da Bíblia, extra-bíblica, de que aconteceu alguma coisa estranha lá com os construtores de uma grande torre. Percebeu? Eles falam que uma divindade confundiu seus idiomas. É exatamente o que diz a Bíblia. Além disso, gente, foram encontradas 31 ruínas de torres, ou zigurates, lá na Mesopotâmia. Ou seja, eles tinham sim o hábito de construir grandes torres para cultuar seus deuses e, se fosse o caso, escapar de um futuro dilúvio, que nunca viria, porque Deus falou que não aconteceria mais esse tipo de coisa. Ou seja, o evento aconteceu. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, eu já avisei vocês, o dilúvio é um juízo que serve de advertência. Se não bastasse, eu também já deixei claro que o que aconteceu em Babel é fato e serve de advertência. Mas temos mais uma advertência na história ainda. E essa, nós encontramos a terceira mensagem angélica, que também é uma denúncia. Então nós temos ali a marca da besta, já estudamos sobre isso, né, no vídeo anterior. Nós temos a menção a fogo e enxofre. Quando isso aparece, instantaneamente nossa mente vai para a história de Sodoma e Gomorra, que foram punidas com fogo e enxofre. Há a menção ali de que o fogo, ele é todo sempre, a fumaça sobe, né? É bom lembrar que lá em Isaías 34:10 é mencionado Edom e também aparece a expressão para todo sempre. Mas não é para todo sempre. Não está queimando até hoje. Judas também menciona o fogo eterno que caiu sobre Sodoma e Gomorra, mas se você for lá próximo ao Mar Morto, onde ficam as ruínas do que antes fora Sodoma e Gomorra, o fogo não está queimando até hoje. Então esse eterno não é a duração, eterno são as consequências. Queimou ali, acabou, eternamente perdido. E é mencionado o povo de Deus no verso 12, que nos faz lembrar de capítulo 12, verso 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Né? Então vejamos algumas coisas aqui. Sobre a marca da besta, só recordando rapidamente algo que já vimos. Gênesis 2:2-3 fala do sábado. Depois Ezequiel 20:20 diz que esse mandamento é um selo também de Deus. Né? Então nós temos ali no sábado as características de um selo. O nome da autoridade, a jurisdição dela, o seu cargo. E ali encontramos, né, que é Deus, o Criador do universo. Então o sábado é o memorial da criação e é um selo de autoridade do Criador. Automaticamente, a marca da besta só pode ser uma marca concorrente. Não é? Lembra disso? Tem que ser um dia também, porque a marca de Deus é um dia, e tem que ser um dia que aponta para a pretensa autoridade do poder perseguidor da ponta pequena ou da besta do mar. Só pode ser, então, o domingo, que o próprio papado, que a própria liderança romana diz ser um símbolo de sua autoridade, porque mudou a lei de Deus, como estava previsto em Daniel 7:25. Fogo e enxofre. Isso remete a Sodoma e Gomorra. E quando a gente lê o capítulo do livro Patriarcas e Profetas relacionado com esse juízo, a gente vê de novo muitas semelhanças com Babel e com os antediluvianos. Querem ver? O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer. Olha como era a vida deles. E o povo entregou-se à satisfação sensual. Pecados sexuais estavam envolvidos também. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. Posto que tivessem diante de si o exemplo do mundo antediluviano, tá vendo? Eles tinham já o exemplo do juízo sobre a terra com água e também a história de Babel. Portanto, os de Sodoma e Gomorra eram indesculpáveis. Eles tinham esse exemplo. E eles também sabiam como a ira de Deus se manifestara em sua destruição. Seguiam, contudo, o mesmo caminho da impiedade. E ainda maior o pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardar seus mandamentos e, contudo, negam a Cristo em seu caráter e vida diária. À luz da advertência do Salvador, a sorte de Sodoma e Gomorra é um aviso solene para nós. Não simplesmente para os que são culpados de pecado declarado, mas a todos que têm em pouca conta a luz e privilégios enviados pelo céu. O que mais sobre Sodoma e Gomorra? Haverá menos rigor no dia do juízo para as cidades da planície do que para aqueles que conheceram o amor de Cristo e, contudo, se desviaram
à escolha dos prazeres de um mundo de pecado. A incredulidade prevalece em muitas das igrejas de nosso país, Estados Unidos, né? Não a incredulidade em seu sentido mais amplo, mas franca negação da religião. De franca negação da religião, de ateísmo declarado, mas uma incredulidade vestida no traje de cristianismo, ao mesmo tempo em que se acha a solapar a fé na Bíblia como revelação de Deus. Meus irmãos, me digam se isso não está acontecendo hoje, no meio do cristianismo e, pior, no meio adventista também. Pessoas que dizem que não, eu sou adventista, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu canto as músicas da igreja, mas na vida prática negam a revelação de Deus. Aqui Deus está condenando o meu pecado, mas eu vou apagar esse trecho aqui. Isso aqui não foi inspirado. Em lugar de ajustar sua vida à revelação normativa, eles preferem ajustar a Bíblia para manter seus pecados. A mesma atitude condenada aqui com relação a essas pessoas que passaram por esses juízos de Deus. Não precisa ser um ateu declarado. Quando você nega a inspiração da Bíblia, você está no mesmo caminho. A devoção fervorosa e a piedade vital deram lugar ao formalismo oco. Como consequência, prevalecem a apostasia e o sensualismo. De novo, aqui pecados de ordem sexual. Cristo declarou, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, assim como o mundo, no tempo do fim, parece com os tempos antediluvianos, assim como a atitude da Torre de Babel se reproduz nos tempos atuais, Sodoma e Gomorra também, de alguma forma, representam os nossos tempos. E eu pergunto, já não estamos vivendo isso? Já não estamos vivendo um tempo de negação da verdade bíblica, de apostasia, de erotismo barato, sensualismo pecaminoso? Eu acho que não precisamos nem ir muito longe para perceber que estamos vivendo de novo esse tipo de coisa, né? Patriarcas e Profetas, página 166, houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Assim como Noé escapou da destruição na arca que Deus proveu, assim como no tempo de Ló, ele foi tirado da cidade pela oração intercessória de Abraão, o anjo tirou Ló e sua família da cidade, nós também temos que nos separar do pecado, da impiedade que prevalece no mundo, não brincar com o pecado, não nos acomodarmos ao todo mundo faz, nós temos que fugir disso. Pregar para os que se perdem, mas fugir das suas práticas pecaminosas. É isso que Deus espera de nós. Abraão escolheu morar fora da cidade. Ló escolheu morar dentro. E a história é bem conhecida, que aconteceu com ambos, né? Só para recordar, porque quando eu falei da besta do abismo, eu falei disso aqui também, né? Lá em Ezequiel 16, 49 e 50, é mencionada a história de Sodoma e Gomorra como exemplo também. E é dito ali, tristemente, que Israel estava se comportando como os sodomitas e os moradores de Gomorra. Ali, eles praticavam toevá. O verso 49 menciona, de Ezequiel 16, os pecados de injustiça contra os mais pobres, a falta de amor. Isso é condenado também em Babilônia, em Sodoma. Mas é mencionado no verso 50, que alguns omitem, talvez propositalmente, o pecado de... Deus considera isso como sendo um pecado que no hebraico, né, é tido como toevá, abominação. E se você for a Levítico 18, você encontra essa palavra repetida muitas vezes ali, abominação, relacionada com pecados de ordem sexual. Todo tipo de perversão daquilo que Deus havia criado é tido como abominação aí nesse texto. E em Judas 7, também menciona essa questão, mas a palavra ali é grega, né, porque o Novo Testamento é grego, a palavrinha é ekporneu. E Judas cita, né, Sodoma e Gomorra como tendo sido punidas com o fogo de Deus por terem praticado também ekporneu, de onde vem também porneia e pornografia, ou seja, perversões sexuais. Fica aqui então essa reflexão, porque nós vemos isso se repetindo também no nosso tempo de forma muito forte. Será que aconteceu mesmo o evento Sodoma e Gomorra?
Eu entrevistei alguns anos atrás o arqueólogo Dr. Paulo Borck, um respeitadíssimo arqueólogo já falecido, inclusive o Museu de Arqueologia do NASP leva o nome dele, Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borck. E essa entrevista com ele está no meu livro Porque Creio. É uma das 12 entrevistas que eu tenho ali nesse livro. Dr. Paulo Borck falou para mim de uma escavação, entre muitas, que ele fez lá na região do Mar Morto, né, na parte leste ali, onde havia 5 cidades, entre elas Sodoma e Gomorra. E eles escavaram pontos distintos naquela região e encontraram, na mesma profundidade, uma espessa camada de cinzas, camada de até 1 metro em alguns lugares. Só que ali naquela região não há vulcanismo, para que fosse uma erupção vulcânica, por exemplo. Alguns podiam dizer, talvez tenha sido uma civilização poderosa que veio ali e tacou fogo em tudo. Era comum naquele tempo. Mas, numa vasta extensão dessa, e inclusive sobre cemitérios, por que eles colocariam fogo no cemitério? Sem contar que eles tinham superstições com relação aos mortos, né? Então, eles não ateavam fogo a cemitérios. Nessa região, a destruição foi geral. Fica ali onde hoje é Babedra, né? Do lado oeste do Mar Morto estão os restos de Babedra. E ali também há grande quantidade de cinzas, inclusive no cemitério, como eu disse, que foi queimado. E não há vulcanismo. Então, a conclusão a que chegam os arqueólogos que creem na Bíblia é que essa devastação por fogo, ela aponta para o evento do juízo ocorrido em Sodoma e Gomorra. Para o Dr. Paulo Borck, é uma entre muitas evidências de que isso aí é um fato. Bem, irmãos, então o que eu fiz? Eu tabulei aqui as coincidências, as semelhanças que há entre os pecados dos antediluvianos, dos construtores da Torre de Babel e do povo de Sodoma e Gomorra. Olha que interessante aqui aquilo que não é coincidência. Nos 3 casos, eles transgrediam a lei de Deus abertamente. Nos 3 casos, há um tipo de injustiça social, de desprezo para com os pobres. Nos 3 casos, havia poligamia e desejos pecaminosos. Nos 3 casos, havia desrespeito ao casamento bíblico. Havia negação da existência de Deus, rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio dos ensinos bíblicos e riqueza e divertimentos fúteis, satisfação sensual, banquetes e bebedice, desprezo à revelação, apostasia e sensualismo. E eu pergunto a vocês, como é que vocês veem o nosso tempo? Será que essas coisas estão acontecendo de novo? Será que Deus vai dizer assim, olha, eu já avisei 3 vezes, pelo menos, no passado. Vamos ser indesculpáveis? Não, né? Nós temos esse exemplo todo aí para nos advertir e saber o que fazer, escapar disso, fugir disso. Nós vemos então aí nas 3 mensagens angélicas um contraste marcante. Ao passo que no verso 6 fala de graça do evangelho eterno, aí no verso 10 fala de fogo e enxofre. No verso 6 ainda é mencionado o evangelho eterno. No verso 8, o vinho prostituído, o vinho da prostituição, doutrinas pervertidas. Nos versos 7 e 12, fala-se de adoração a Deus. No verso 9, a adoração da besta. Nos versos 7 e 12 também é falado do sábado, há uma menção indireta que é o sábado. Ou direta mesmo, né? E no verso 9 é o domingo, a marca da besta. Então, o Apocalipse sempre trabalhando com os contrastes, para a gente perceber claramente o que vem de Deus e o que vem de Satanás. O que mais dizer, irmão, sobre esse assunto? Eu finalizo com essa ideia, né? Quem avisa, amigo é. É Deus dizendo, eu estou avisando vocês há um bom tempo. Quem ama não se cala diante do perigo. Vendo tantas multidões se encaminhando para o precipício, vamos ficar calados? A primeira coisa que temos que fazer, e eu disse isso no último estudo, que o texto bíblico que mudou a minha vida foi Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Eu estava lá em Babilônia. Estive lá por muitos anos. Mas quando eu vi esse convite de Deus, do Espírito Santo, eu saí. E foi libertador. Foi maravilhoso. Mas eu não quero que amigos queridos continuem lá. Eu quero que eles tenham a oportunidade de saber essas coisas. E quando ouvirem, né, o evangelho eterno, imutável sendo pregado, eles possam ter a chance de abandonar Babilônia. Vamos ser esses instrumentos? Vamos nos colocar nas mãos de Deus para, com o poder do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, proclamar ao mundo a mensagem salvadora e a condenação de Deus contra os pecados do mundo?
Eu espero que vocês se unam a todos nós, as editoras da igreja, as instituições da igreja, a liderança, para que nós, no dia 1º de abril, entreguemos aos milhões o livro Grande Conflito às pessoas. Para que nós continuemos dando estudos bíblicos, pregando em tempo e fora de tempo, porque o tempo se esgota e há muitos filhinhos de Deus ali em Babilônia precisando ouvir essa mensagem de advertência. Essa é a resposta de Deus. As 3 mensagens angélicas são a resposta de Deus à atuação perversa e pervertida das bestas do Apocalipse. Ele deixou isso aqui registrado para que nós soubéssemos claramente o que temos que pregar. Essa é a nossa missão. Vamos cumpri-la, orientados e guiados por Deus. Meus queridos irmãos, obrigado pela oportunidade que me deram de expor aqui esses 6 temas. Pastor Wagner e demais colegas aí, pastores, obrigado pelo apoio, pelo convite, e eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção para vocês todos e que esse conteúdo que vai ficar registrado seja útil, especialmente para despertar um povo para a volta de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Michelson também ficou de trazer aqui ao final, você disse, se eu me lembrar no final e tal, acho que era sobre a lição da escola sabatina. Bem lembrado. Ok, vou resumir aqui, né, pelo avançado do tempo, mas irmãos, está aqui, ó. Já estudei toda ela, tá? Toda a lição aqui, é uma maravilha essa lição. Eu já estudei porque tive que, com meus colegas, apresentá-la no Lições da Bíblia, gravar, né, os 13 temas. Não percam essa oportunidade. Só a introdução da lição, escrita pelo pastor Mark Finley, está aqui, ó, já é arrasadora. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, né, porque eu fiquei muito empolgado. O pastor Mark Finley fala assim, ó, que 3 eventos marcaram o ano de 1844. Em 15 de outubro, antes do grande desapontamento, em um piedoso lar luterano, na Alemanha, nasceu Friedrich Nietzsche. Olha só, 1844. Eu não mencionei isso na minha exposição, mas pode acrescentar também esse detalhe. Porque Nietzsche está na base do pensamento pós-moderno, da ideia de que Deus está morto, né? Enfim, da ideia de noção de ir além do bem e do mal. No livro Assim Falou Zaratustra, ele fala dessa questão que as tábuas da lei antiga tinham que ser esmagadas. Olha as ideias aí. Pastor Mark Finley cita também que em 1844, Karl Marx escreveu a obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844. Interessante, né? Inaugurando as ideias materialistas, não inaugurando, mas promovendo ideias materialistas. Não há Deus e nem precisa de Deus, né? É uma utopia de um reino humano na Terra, em substituição ao reino de Deus verdadeiro. No entanto, ele fala também de Darwin, né? Que em 1844 ele escreve os seus ensaios, está aqui na introdução, trazendo a ideia de um ancestral comum. Todos derivam, homens, árvores, peixes, macacos, todos vêm de um mesmo ancestral. Nós somos animais racionais, não somos mais imagem e semelhança de Deus para esse pensamento. E Deus é dispensável. Percebe aí as semelhanças das ideias? Aí ele diz mais aqui, o pastor Mark Finley, no entanto, em 1844 se cumpriu a profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, de Daniel capítulo 8, 14. Uma mensagem que repudiava as entranhas da ideologia marxista, nietzschiana e darwinista. Interessante isso, né? Aí ele fala que contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás, não o fluxo materialista, explica a história que terminará não em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Contra Darwin, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder de Deus, Deus Criador, que em 6 dias criou a vida na Terra e descansou no sétimo. E contra Nietzsche, o movimento adventista do sétimo dia proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as antigas tábuas da lei, os 10 mandamentos, permanece o padrão absoluto de julgamento e rege toda a humanidade. É mera coincidência, pergunta o pastor Mark Finley, é mera coincidência que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Não devemos pensar assim. Em meio a essas ideologias destrutivas
que tentam entrar na igreja adventista também, aí a cartada de mestre Satanás, né, porque ele criou tudo isso lá fora, e agora, por meio de alguns desavisados, que se encantam com o universo acadêmico, que acham que ali descobriram a roda, trazem para o nosso meio essas ideologias que foram criadas para anular o adventismo. Olha que jogada de mestre satânica, né? Em meio a essas ideologias destrutivas, ele, Deus, suscitou um movimento que, com o tempo, se transformaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia e proclamaria ao mundo sua verdade para os últimos dias, as 3 mensagens angélicas. Eu vibrei com essa introdução, porque é algo que nós temos dito já faz alguns anos, e somos criticados por isso, né? Como se fôssemos, estão vendo chifre em cabeça de cavalo, não é tanto assim. Gente, uma publicação oficial da igreja agora, reconhecendo as nefastas consequências do darwinismo, do marxismo, do nietzschianismo, digamos assim, né? Do espiritualismo, poderíamos colocar aqui também, do feminismo, que são ideologias que vêm lá da Revolução Francesa e tentam afastar Deus e sua palavra da mente das pessoas. Então, louvado seja Deus por essa percepção do pastor Mark Finley e porque vamos ter um trimestre inteiro para estudar as 3 mensagens angélicas. Eu falei que ia resumir, mas acabei falando bastante aqui de novo. Mas é empolgante, viu, pastor Michelson? E, inclusive, pastor Wagner, já vai dando água na boca, né? E eu cheguei até a pensar que o pastor Michelson podia dar uma palhinha para a gente aqui do Lições da Bíblia no trimestre, voltando aqui para estar com a gente aí, né? Opa, tá, já está lançado o desafio. Pastor, o senhor vai trabalhar com mais quantos pastores ali no Lições da Bíblia nesse trimestre, estudando essa lição com a gente? O apresentador, como sempre, é o pastor Vinícius Mendes, né? Meu colega de trabalho na CPB, ele é editor dos livros de Ellen White e também apresentador convidado do Lições da Bíblia. Estiveram conosco também, né? Já gravamos, o pastor Vanderlei Dornelles, que é professor, entre outras matérias, de Apocalipse, lá no curso de Teologia do NASP, e o pastor Adenilton Tavares, que é professor de Apocalipse também, lá na FADBA, nossa Faculdade de Teologia da Bahia. Na FADBA, a Faculdade da Bahia, ali também tem o SALT, né, o Seminário Teológico. Então, nós 4 aí estaremos batendo altos papos sobre esse assunto ao longo do trimestre. Não perca, viu, Lições da Bíblia, nunca, né, mas especialmente agora o que começa em abril, que vai, eu creio que ficou bem interessante, assim, ficaram boas reflexões. Lições da Bíblia é um auxílio que a Novo Tempo nos oferece para a gente ter um conteúdo da lição bem estudado, bem centrado, para a gente pegar o conteúdo e conseguir levar para nossas classes de escola sabatina na igreja. Então, você que está aí ouvindo a gente, se liga no Lições da Bíblia do próximo trimestre, em todos, né? Mas no próximo trimestre, porque vai ser muito especial o estudo das 3 mensagens angélicas.